pessoal! Hoje o nosso pod vai falar com vocês sobre um tema muito importante. Um tema que está, assim, revolucionando o nosso sistema tributário, que é a reforma tributária. Um tema onde empresas, contadores, profissionais liberais, todo mundo... Sabe aquela história de estar um buchicho? Tá na boca do povo? É a reforma tributária. Mas hoje a gente vai ver se você está atento às mudanças, se realmente você, contador, está se preparando para essa nova era, uma era que vai mudar tudo que a gente já sabe. Será? Ou será apenas uma adaptação ao que a gente já sabe, ao que a gente já estudou, ao que a gente já vivenciou? Então, o nosso encontro de hoje é para que nós possamos realmente conversar, analisar, refletir e ver quais são as atitudes, as estratégias que a gente vai tomar para a gente se adaptar a essa nova era que é a reforma tributária. Então, hoje, eu e a Ivanete. Bom dia, Ivanete. Olá, Rita, tudo bem? Bom? Tudo bem aqui, não está nos assistindo? Então, hoje vamos conversar muito sobre esse tema. Um tema, gente, que vem aqui para trazer oportunidades para os contadores, oportunidade também para as empresas, se elas realmente se adaptarem, se elas começarem a conversar com os seus contadores, fazerem um planejamento estratégico, tributário. Vai ser um momento de muitas oportunidades, tanto para as empresas quanto para os contadores, não é isso, Ivanete? Sim, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast Balanços e Taças. Só lembrando, tá, gente, que hoje o brinde vai ser com café. Começando aqui descontraidamente, sabemos que é um tema muito, muito técnico, né? Mas a gente vai tentar fazer de uma forma leve possível, né? Mais leve possível, para que a gente possa trazer esse entendimento, porque falar de reforma é algo muito sério, né? Iniciamos aí 2026 com essa temática, com esse impacto na nossa profissão, e a ideia é que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a temática, trazendo de forma geral, mas assim, pontos importantes que você, enquanto profissional da contabilidade, você empresário, possa ter, né, de observação, porque é um assunto, Rita, que impacta não só as empresas e nós profissionais da contabilidade, como toda a sociedade. Então, a importância é muito grande do tema. A gente já pode começar a abordar, falar um pouquinho. Você quer trazer algum contexto inicial ou já podemos ir direto ao assunto? Não, já podemos começar direto ao assunto. Amiga, eu só te digo o seguinte, pega a contramão para aparecer a nossa logomarca, tá? Que não está aparecendo aí para os nossos Balanços e Taças. Balanços e Taças, sejam bem-vindos. Por favor, sejam bem-vindos. Bom, olha só, eu vou começar falando assim, um pouquinho para a gente poder se situar na temática do contexto geral. O que a gente vive hoje? Muitos falam do tal do manicômio tributário. Manicômio porque é uma loucura realmente, né? O nosso sistema tributário ele tem muitas legislações, muitas normas que impactam vários tributos, né? Porque a gente tem aqui no contexto geral da tributação os tributos que incidem sobre o patrimônio, os tributos que incidem sobre as rendas e tributos que incidem sobre o consumo. E essa reforma, que nós vamos conversar agora, ela vai justamente impactar os tributos que incidem sobre o consumo. Quando a gente fala tributos que incidem sobre o consumo, nós estamos falando do ICMS, do PIS, da COFINS, do ISS, porque consumir serviços também é uma sistemática, né, que a gente tem aqui no nosso mercado. Então, a gente está falando também do ISS e do IPI, né, que é um imposto aí que incide sobre os processos industriais. Então, essa sistemática toda desses tributos, eles têm várias formas de você pagar. Geralmente, regime geral, que é aquele em que você compra e paga lá o seu imposto, quando a gente está falando aí de ICMS, PIS e COFINS, né? E algumas empresas, elas têm alguns aspectos diferenciados, que a gente chama de crédito. O que são créditos? Crédito, gente, é ouro para o empresário. É aquela sistemática que vai diminuir a tributação dele. Então, todas as vezes que a gente compra um produto, atualmente falando, tá? Que a gente compra um produto e esse produto ele vem para ser revendido ou entrar no processo de industrialização, as empresas podem tomar crédito daqueles impostos que estão embutidos. Porque a sociedade é impactada em que sentido? Que tudo que você imaginar dentro de uma cadeia produtiva, de uma cadeia comercial, aquilo que a gente consome, né, enquanto usuário, enquanto pessoas físicas que consomem, tem imposto. Os impostos, eles nós não estamos livres da tributação, não estamos livres de impostos. Tem gente que fala assim, eu não quero estudar imposto, eu não quero entender
tributos, vamos dizer assim, no aspecto geral. Mas não tem como, porque tudo que a gente compra, de uma caneta, que está aqui com a marca da RS, essa, tá, gente? Mas de uma caneta ao nosso cafezinho, a nossa água, ao nosso vinho, tem tributação. Né? E por que é complexo? Porque quem consome, nós estamos falando de tributo sobre consumo, às vezes não enxerga o quanto de tributo tem, porque não é transparente nesse processo atual que a gente está vivendo aqui antes da reforma. Mas para quem está vivendo a empresa, para quem está produzindo, percebe que é um processo bem complexo. Quando a gente fala, por exemplo, do imposto estadual, que é o ICMS, para quem tem empresas que atuam aqui no estado do Pará, que é onde a gente está aqui na nossa sede do nosso pod, mas em todo o Brasil, ele teria que estudar, vamos dizer assim, o regulamento de todos os estados. Apesar de ter uma legislação única, né, que vai trazer toda a regra, que é a Lei Complementar 87, que fala lá da Lei Candir, que traz toda a regra do ICMS para o Brasil inteiro, mas cada estado tem seu regulamento, cada estado tem as suas regras específicas. E aí, quando você fala desse manicômio, essa loucura tributária, é justamente isso. Ter que estudar toda essa regra. Então, quem vive atualmente antes da reforma, convive com essas regras, convive com essas normas, e é uma loucura realmente a gente estudar e entender. E não só ICMS, tá? A gente tem PIS, tem COFINS, tem ISS, tem IPI. E aí, detalhe, né, Rita, que não é só o aspecto geral. A gente também tem os aspectos específicos, como, por exemplo, tá? A gente falar de PIS e COFINS hoje, a gente está falando de PIS e COFINS regime normal, regimes monofásicos, substituição tributária, isenção. Falar de ICMS, a gente tem substituição tributária, diferimento, suspensão. Então, são várias regras que o contador, né, o profissional da contabilidade, está tendo que conviver ainda, está vivendo com essa sistemática, aprendeu isso, aplica isso, e muitos de nós, às vezes, nem conseguimos aplicar ainda tudo isso até o momento, né? Quando a gente começou a aprender, mudou. Isso, é por isso que eu sempre falo que quem atua no setor tributário é aprender, desaprender e reaprender constantemente. E a reforma ela tem essa função de mudar, de mexer nesse processo. A gente vem, né, Ivanete, as pessoas me perguntam muito, Rita, vai diminuir a nossa carga tributária? Eu digo, não, a reforma tributária em nenhum momento ela veio para dizer que ela vai diminuir carga tributária. A reforma tributária veio com qual destino, com qual filosofia? Nós vamos simplificar. Simplificação essa que às vezes a gente até duvida também. Vai simplificar mesmo, né? Mas num país onde nós temos aproximadamente, gente, eu achava que era menos, mas nós temos aproximadamente 94 tributos. Aproximadamente, eu estava lendo num livro, digo, gente, então o que acontece? O Brasil, ele mostra para o mundo uma insegurança. As empresas, elas dizem muitas vezes, eu não vou para o Brasil porque lá a gente não consegue entender essa forma de tributação de vocês, é muito complexa, é muita coisa. Então, precisavam rever o sistema tributário brasileiro para que a gente pudesse se adaptar ao mundo. Né, gente? A gente vê a simplificação quando você viaja, a simplificação de você ter uma tributação mais clara, de você comprar um produto e você saber, eu estou pagando aqui nesse celular X de impostos e o valor do produto é X. É isso? Que hoje a gente não consegue, devido a essa carga tributária ser toda por dentro, é embutido no valor do preço da mercadoria, ninguém sabe quanto paga. E é legal quando tem essas ações, né, que diz assim, posto zero. E aí você começa, né, impostômetro, e você começa a analisar e dizer, gente, eu nunca tinha parado para pensar nessa minha carga tributária. Quanto é que realmente eu estou pagando de tributos? E isso vai ser muito importante para quê, gente? Não só para nós, contribuintes, sabermos o que a gente paga de imposto, mas também para as empresas poderem se organizar de uma forma melhor. É óbvio que nesse momento elas vão ter uma adaptação que vai ser há alguns anos, até 2032, não é isso? Até 2032 nós vamos ter gradativamente esse período de transição. Mas nós já começamos agora o ano de 2026 numa fase teste, onde as empresas elas já estão começando a olhar de uma outra forma, ver a necessidade de adaptação e até mesmo a sua necessidade de organização. Porque, gente, eu como empresária contábil, eu recebo todos os dias mensagem no meu celular, né, no meu telefone, de empresários realmente querendo saber quais são as mudanças. Mas a primeira coisa que eu falo para eles, a mudança ela tem que começar na sua empresa.
A mudança ela tem que ser organizacional para que você não fique para trás, para que você possa realmente fazer um planejamento na tua empresa, um planejamento tributário, um planejamento estratégico, porque só vai sobreviver essa reforma tributária a empresa que se adaptar, a empresa que se planejar antes. Assim como o profissional de contabilidade também que se adaptar, que for estudar, que for se capacitar, porque nesse primeiro momento nós vamos ser o esteio das empresas. Nós vamos ser aquele profissional que eles vão ligar para tudo, gente. Já começou agora, com a história dos destaques, né, do IBS e CBS nas notas fiscais. É a empresa que ainda está se adaptando, é a empresa que já manda o seu XML, olha, está correto, não está correto. E você, contador, sabe olhar essa informação? Sabe passar realmente para o teu cliente? Não, realmente vocês já começaram a estar correto, já começaram a classificar os seus produtos, estão corretos. Então, nós vamos ter aí uma grande oportunidade. Eu vejo como uma grande oportunidade para o contador, uma grande oportunidade, gente, para o próprio Brasil. Uma oportunidade porque muitas vezes a gente só sabe criticar. Ah, isso vai me dar mais trabalho, isso não vai dar certo. E não é assim. Nós, contadores, a gente diz que a gente vem passando por cada fase de adaptações. Primeiro veio o SPED, que eu lembro que na época do SPED a gente ficava, meu Deus, que é isso? Quem criou isso? Eu não consigo, é muita informação. E nós fomos nos adaptando, saímos daquele livro lá manuscrito, que aliás eu não sou dessa época não, tá gente? Eu já sou da época da tecnologia, porque eu sou bem jovem, né? Então eu não passei por essa fase, você passou, Ivanete, ter que escriturar manual? Com certeza, Rita, lá que eu aprendi muita coisa. Foi lá? Não, eu já nasci agora na contabilidade, então eu nem passei por essa fase do escriturar manual, tá? Então, gente, brincadeiras à parte, a gente está se adaptando, são novas tecnologias, são novas formas de informação, mas tudo como a gente sempre bate na tecla. Se você se antecipa, se você se capacita, se você estuda, você tira isso de fichinha, né? Isso passa e você consegue se adaptar. Isso, Rita. Então, o que acontece? Como foi a proposta que a gente traz aqui do Pod, é trazer um pouco, né, a cada episódio, um pouco de informação, fazendo aqui essa parte do balanço, tá? A gente está aqui naquela parte do balanço, do que a gente traz aí da reforma tributária. Como você disse, o contador precisa se adaptar, bem como a empresa e a sociedade. O que a gente está fazendo? Muitas perguntas vêm para a gente nos bastidores dos nossos clientes, das pessoas, dos nossos parceiros, né? Nossos colegas de trabalho, também ali que estão junto com a gente no dia a dia, para querer entender essa reforma. E alguns pontos assim, importantes eu gostaria de trazer aqui para a gente poder fazer grandes reflexões, né? Uma delas, a gente cita assim, que são chamados benefícios fiscais, que a ideia da reforma é justamente acabar com a guerra fiscal. Até antes da reforma, atualmente ainda, a gente tem alguns estados que concedem incentivos, tipo isenção, créditos presumidos para as empresas, principalmente falando aqui do estado, do ICMS, que é um dos tributos que estão sendo abrangidos aí pela reforma. E aí, muitas empresas saíam das suas sedes naturais e iriam para esses estados que estão dando mais incentivos. Então, a ideia da reforma é justamente harmonizar isso, né? Trazer isso a um patamar de igualdade, em que a gente possa ter um tributo que ele vai ser igual em todo o Brasil. E quando ele fala justamente da tributação do IVA, né? IVA dual, que é a forma que o Brasil atenta para poder fazer a reforma, é trazer uma igualdade tributária em todo o território brasileiro. E isso é interessante porque a gente acaba com essa guerra fiscal, pelo menos elimina, né? Vão ter incentivos sim, mas tudo controlado, baseado nas regras do comitê gestor, que vão ser ainda normatizadas, aqui a gente espera que até meados agora de janeiro saiam essas normas, para que a gente possa realmente começar a aplicar, entender e fazer o planejamento, que é uma oportunidade para nós contadores, né? E aí vem a primeira dica para quem está ali pensando em reforma, tem gente que ainda não leu. Sempre quando faço palestra, pergunto, já leram a Lei Complementar 214? Vai vir aí o regulamento. Então, o primeiro aspecto, gente, é fazer a leitura. E como é que a gente dá uma dica para a gente fazer essa leitura? Eu sempre digo, não adianta pegar uma lei e ler ela do início ao fim, se você não tem propósito. Tudo na vida precisa ter um propósito. E qual é o propósito? Primeiro, o diagnóstico, eu identificar os meus clientes, qual o nicho de atividade. Que atividade ele está exercendo? Eu tenho um cliente que ele é um armarinho, por exemplo. Vende tudo que é utilidades. Que produtos ele tem ali dentro? Aí eu tenho que analisar. Aí a gente chama isso de planejamento, né? Financeiro, planejamento tributário. O que ele comercializa neste mercado? Ele comercializa utilidades domésticas, ele comercializa linhas, agulhas, né? Vários tipos de produtos minúsculos, mas que têm, né, um valor ali agregado, e ele vai identificar qual é a tributação.
Hoje, o que é que ele paga de ICMS, PIS, COFINS, tem IPI? Como é varejo, não vai ter o IPI, que já vem embutido lá como custo. Então, diante dessa análise prévia que o contador tem que fazer juntamente com o empresário para mostrar para ele qual a tributação existente em cada negócio. Claro que eu, enquanto escritório, eu vou fazer uma análise de toda a minha carteira de clientes para identificar o nicho de cada um. Baseado nisso, eu vou para a lei. Né? Eu vou para a norma, eu vou estudar o impacto que essa norma está causando nos meus clientes a princípio, tá? Porque eu estou trabalhando a minha carteira que está aqui existente. Então, aí eu vou verificar, fazer um apanhado de como é a tributação hoje e quais os impactos que vão causar pós-reforma, olhando que tributos? Tributos sobre o consumo. Isso é o primeiro momento, tá? A gente falando aqui de tributação, falando de toda a estrutura tributária. Identificado isso, gente, qual é a importância? Que pontos da reforma a gente tem que olhar para essa situação do nosso cliente? E aí um ponto que você falou, Rita, é a mudança, né? A mudança que isso está impactando na estrutura dele dos sistemas. A gente está pensando em códigos, porque a nossa mente é feita de códigos, né? Quem aqui não sabe o que é um CFOP, uma CST ou uma CSOSN para quem é do Simples Nacional? Então, são termos técnicos, que apesar de estar falando aqui de termos técnicos, quem atua na área fiscal sabe do que a gente está falando. Mas quem não atua, o que seria um CFOP? É um código fiscal de operação. Que tipo de operação meu cliente está fazendo? É uma compra, é uma venda, é uma transferência, é uma devolução? Então, tem um código para cada tipo de operação. E o que é uma CST? É o Código de Situação Tributária, que hoje a gente vai falar de Class Trib, né? É uma de classificação tributária, uma classificação tributária para reforma. Mas o que é isso, gente? É como cada produto, cada operação do meu cliente vai ser tributário. Então, esse é o ponto-chave hoje, de transição em período aqui entre o anterior e a reforma. E aí eu tenho que verificar isso por quê? E um ponto que eu chamo a atenção, e eu gosto muito de falar disso nesse primeiro momento, falando um pouquinho dessa questão da tributação direta, tá? É a transparência do preço. Por que a gente tem hoje nos sistemas? Hoje eu tenho um produto, vamos supor aqui essa caneta, né? Que a gente está aqui com ela na mão. Se eu tenho um cliente que vende essa caneta, como é que é a tributação dessa caneta hoje? Então, eu tenho lá dentro do meu regime normal, para ICMS, PIS e COFINS, uma alíquota específica, que a realidade da reforma não é aumentar nem diminuir a tributação e se manter, que é a ideia que está sendo vendida com a reforma. A ideia aqui é simplificar processos, mas não diminuir tributação, né? E aí eu vou verificar dentro das normas quanto sai a tributação para essa caneta. E no meu sistema, o que é que muda aqui? É porque, atualmente, a gente fala que os tributos são por dentro, são calculados por dentro. E nós temos uma caneta que ela custa R$5, né? Vou vender essa caneta para o mercado varejista a R$5, significa dizer que aqui dentro dos R$5 vão estar todas as tributações. Olhando aqui para o estado do Pará, 19% aqui de ICMS, se for uma empresa do lucro presumido, 3% de COFINS e 0,65% de PIS, né? Então teria que fazer esse cálculo para identificar a tributação. Se for uma empresa do lucro real, muda PIS e COFINS, porque eu já vou ter aqui 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Então vai ter aí um impacto, o ICMS se mantém, né? Então eu teria que calcular quanto está por dentro. Então, dentro dos R$5 tem a tributação, que vai estar por dentro. Com a reforma, o que é que muda? Eu vou ter que ter uma outra base de dados, porque eu vou ter que separar o que é o custo efetivo do produto, já com a minha margem de lucro, lógico, e porque eu vou calcular os tributos por fora. Né? Aí, mais ou menos, segundo um estudo feito pelo governo federal, que essa tributação vai estar em torno de 26,5% a 27%. Então, se eu tenho uma caneta que o custo dela, vamos supor, né, seja R$4 ou R$5, eu teria que calcular 26,5% ou 27% sobre esse valor. Então, seria 5 mais alguma coisa, né? Que seria a tributação por fora. E isso é interessante porque isso impacta no meu sistema. Porque se eu tenho um sistema hoje que o cálculo é todo com imposto por dentro, eu vou ter que mudar a minha base de dados do sistema, além dos códigos de operação e os códigos de tributação, eu também vou ter que ter aí uma mudança na base de preço do meu produto, porque eu vou ter que ter lá uma caixinha, né, a mais no sistema, que vai calcular IBS e CBS por fora para ser transparente na nota fiscal e não mais por dentro. Então, isso é assim, basicamente falando dessas mudanças que vão acontecer. Ivanete, você pegou pontos assim bem interessantes, né, para a gente conversar. Um deles é quando você fala assim dos incentivos, né, dessa guerra fiscal que a gente tinha entre os estados. E a gente sabe assim, vai acabar, entre aspas, né, porque os estados, junto com os municípios, eles vão de alguma forma rever, fazer um planejamento, uma estratégia aí para saber como é que eles vão fazer para não perder, né, essa, digamos assim, essa carga que eles já tinham
dessa clientela, vamos falar como fosse uma clientela. Então, é claro que junto com os municípios aí ainda vão ter regulamentações, que a gente, como disse a Ivanete, a gente está aguardando essas regulamentações, que pelo que já chegou para a gente, vão vir aí mais de 4.000 artigos para a gente ler, né, Ivanete? Muito estudo. Estudar, então, muito estudo, gente. A gente falava do regulamento do ICMS, mas a gente vem aí com um regulamento gigantesco, e que é óbvio que nessa hora a gente não vai ter condições de ler todo esse regulamento, estudar todo esse regulamento, mas como a gente já vem com uma base de sabendo, no geral, quais são as mudanças, é só a gente ir realmente de início em cima das nossas atividades. Focar, né? Focar nas nossas atividades, essa é a dica que realmente a gente dá, foque nas atividades que vocês já têm. E é claro, vai vindo atividades novas, vocês vão fazendo um estudo mais aprofundado dessas atividades. Mas quando a Ivanete fala assim dos códigos, é interessante, porque na nossa cabeça é automático. CFOP, CST. E aí, para quem não lida muito com isso, fica um pouco confuso. Fica assim, eu tenho recebido muitas ligações dessa semana. E agora, qual é o CFOP que eu coloco? Gente, não mudou o CFOP. CFOP não mudou. Nós tivemos uma mudança dentro do documento fiscal, onde foram acrescentados alguns pontos, que são os pontos da reforma, esses que você vai ter que alimentar de uma forma diferenciada. Então, é claro que lá você vai ter que alimentar, colocar qual é o Class Trib, qual é o CST relacionado àquele Class Trib, mas o restante continua igual. Então, a gente vai trabalhar aí durante o longo dos anos ainda com essas duas formas, né? E a gente vai se adaptando. Mas o que mostrou aí quando veio essa mudança em você conhecer códigos? Eu falo muito para os meus clientes assim, tu sabe quem é a pessoa mais importante dentro da tua empresa? É a pessoa que emite a nota fiscal. Aí eles me olham assim, eu digo, é ele que determina lá na hora que ele está emitindo a tua nota fiscal, qual é o tributo que vai incidir sobre aquela operação? Porque quem emite nota fiscal, gente, ele precisa conhecer. Ele precisa saber, porque se ele coloca ali automaticamente, vamos só dar um exemplo, tudo bem que a gente trabalha com sistemas muito bons e vai ter que trabalhar mais ainda com sistemas realmente que sejam muito bons para não haver erros, mas você precisa conhecer o que você está fazendo. Porque se você erra um documento fiscal, você vai prejudicar a tributação daquela empresa. Se você hoje classifica errado, você não tem nenhum tipo de conhecimento e você parametrizou ali um sistema erroneamente e você não sabe, você não conhece o que você está fazendo, você não vai saber se o sistema, se você classificou errado ou não, se aquele sistema está calculando correto ou não. Então, hoje, quem emite nota fiscal, ele tem que ser aquela pessoa que ele tem pelo menos um conhecimento do que ele está fazendo. Qual é o código referente a cada situação que eu estou operacionalizando? E quando você coloca um CST errado, quando você coloca um CFOP errado, esse reflexo vai ser lá na frente. Ou se você classificou um Class Trib errado, você pode estar dando um crédito lá que não existia. Ou você pode estar jogando uma base reduzida de um produto que não tinha. Então, gente, vai ter que ter muita atenção. Então, você empresário, a dica é capacite a sua equipe. Esteja sempre em contato com o seu contador, claro. Mas o contador, ele não vai poder, nesse momento, estar 100% online ali nas suas operações. Então, você precisa ter uma pessoa ali dentro da sua equipe, que seja a pessoa que entenda de tributação também, que possa observar se os campos estão corretos, revisar. Cada produto que você compra é uma tributação diferente e você vai ter que analisar isso. Junto com o teu contador, sim, mas com atenção, porque isso pode ser que possa lhe dar um prejuízo futuro muito grande se não houver essa análise. Quando a gente fala de precificação, muita gente ainda hoje, Ivanete, o que mais a gente vê nas empresas é que as pessoas não sabem precificar. Elas simplesmente, o fulano está vendendo aqui um produto nesse valor, eu também vou vender. Isso acontece muito com as pequenas empresas. Elas vendem de acordo com o mercado, elas não estão ali apurando quais são seus custos diretos e indiretos, ou mal eu coloco ali o tributo e só. Então, nesse momento, para você ter competitividade no mercado, você vai ter que aprender a precificar. Você vai ter que chamar um profissional da área contábil, tá, gente, de preferência, para lhe ajudar nesse processo. É como a gente sempre tem falado aqui, só vai sobreviver a essa nova era quem realmente se adaptar, quem realmente capacitar a sua equipe, quem realmente estiver enxergando essas oportunidades de crescimento.
Como a gente trabalha muito com códigos, como diz a Ivanete, para a gente já tem essa familiaridade, não é tão dificultoso. A gente vai aprender novos códigos, digamos assim. Mas para quem ainda não se familiarizou, a empresa ela precisa ter alguém com um olhar diferenciado, um olhar mais atento, porque são esses códigos que serão cruzados, como já é hoje. A gente fala, né? A gente fala do SPED, mas eu lembro que o SPED e CMS, às vezes as pessoas diziam assim, eu dizia, qual é o código? Empresa, me mande qual é o código que você usa nas suas notas fiscais de venda. Por quê? Vamos analisar. Se eu comprei um produto e ele veio com o código lá do fornecedor, e eu utilizei um outro código na venda, como é que o sistema vai cruzar que aquele produto que eu dei entrada com código 10, eu vendi com código 1, ele vai saber que foi aquilo que saiu do meu estoque? Então, esse cruzamento, ele já existia, ele já existe, na verdade. Então, gente, agora é forma mais de a gente se atentar, de a gente adaptar sistemas, trabalhar com sistemas bons que possam trabalhar ao nosso favor, que façam com que o nosso trabalho como contador, ele seja ágil, ele seja preciso. Então, que vocês procurem realmente sistemas que lhe dê segurança no trabalho que você vai desenvolver. Perfeito, Rita. E essa questão do sistema, ela é bem importante porque a gente realmente precisa estar conectado, integrado em todos os setores, né? Mas eu quero trazer aqui 5 pontos de atenção com relação à reforma que devem ser observados pelas empresas, especificamente pelo profissional da contabilidade que atende o empresário, né? Porque, como a gente falou no início, a reforma ela vai impactar na sociedade de forma geral. Né, geral, tanto é que dentro das normas tem cashback, tem valores de cesta básica, tem várias situações ali interessantes de serem estudadas e serem aplicadas, né? Mas eu quero trazer aqui 5 situações específicas, né? A primeira que eu quero falar é com relação ao crédito. Atualmente, a gente tem algumas restrições de crédito para PIS e COFINS, né? Porque tem toda aquela questão do conceito do que é insumo, do que não é, para poder ser atendido. Então, o que muda aí para as empresas e o controle que o profissional da contabilidade vai ter que fazer? É porque a gente vai ter crédito para tudo, né? A gente vai estar dentro de um regime chamado de não cumulativo, em que todas as empresas, para fins de tributos sobre consumo, elas vão trabalhar a não cumulatividade. O que é não cumulatividade, gente? A gente prometeu aqui que não ia trazer o juridiquês, né? Mas a gente precisa trazer alguns termos que são termos técnicos da operação. E a gente vai ouvir isso sempre, né, dentro do contexto geral da reforma. A não cumulatividade, ela traz justamente aquele direito que a empresa tem de obter um valor para diminuir a sua tributação, que chama de crédito, né? Olhando assim o termo técnico, o direito é um crédito tributário que eu tenho sempre que eu adquiro um produto ou um serviço, que isso é interessante porque os serviços eles também vão dar direito a crédito. Quando você contrata seu contador, quando você contrata seu advogado, quando você tem um aluguel, né, que são pagos tributos também em cima dessa contratação, o governo agora permite que você utilize crédito quando você estiver dentro da reforma, né? Já utilizando as regras de reforma tributária, tanto para IBS como CBS. Então, você vai ter crédito de tudo. Não sei se você lembra, Rita, que a gente passou um período... Passou não, porque veio a lei lá, a Lei Candir, dizendo que o nosso crédito acima do ativo para consumo, uso e consumo, ia ser utilizado ao longo do tempo. E a lei só ia prorrogando. Acabou que a reforma chegou e a gente não usou o crédito do uso e consumo. Esse crédito nunca aconteceu. E agora você vai poder usar. Salvo os itens de caráter pessoal, você vai poder tomar crédito. Então, a reforma ela traz esse benefício e aí a gente vai ter que usar esses dados para fins de planejamento financeiro e tributário. O que eu não tomava crédito, que eu vou poder tomar crédito agora a partir da reforma. Um outro ponto é o split, né? O split payment que ele vem trazendo uma forma do governo receber mais rápido o tributo, né? A divisão daquilo que você vai ter que distribuir entre o valor que é da própria empresa, do fornecedor ali do serviço ou do produto, e o que vai ficar diretamente com o governo. Então, você, a partir do momento em que o split vai ser implementado, aquele vendedor, aquele fornecedor, quando ele estiver recebendo lá o recurso, a parte que cabe a ele vai para a conta dele e a parte que cabe ao governo vai ficar ali numa conta gerenciada pelo comitê gestor. Então, o grau de sonegação, ele tende a ser reduzido também. Agora, que reflexo tem isso? Aquelas empresas que estavam acostumadas a utilizar imposto como fluxo de caixa, vai ter que tirar do seu fluxo essa quantia, esse percentual, porque ele vai ser específico lá para ser repassado para o governo. Claro que ainda vão ter modalidades em que o adquirente vai pagar para a empresa e a empresa vai repassar, né, esse imposto para o governo, mas o split ele tende a ser implementado, inclusive tem uma perspectiva de ter o simplificado que vai ser utilizado pelas empresas e para tornar mais célere e mais rápido aí essa arrecadação pelo governo. Mas isso aí são pontos de atenção, tá, gente? Controle de crédito e através da ferramenta do split. Então, a gente tem ali
créditos que podem diminuir a tributação e valores que estavam no caixa da empresa que entravam por conta do recebimento, né, do seu fornecimento de mercadoria ou serviço e que não vão estar mais futuramente quando o split estiver totalmente implantado. Um outro aspecto é a chamada apuração assistida, que eu estou assim louca já. Eu sempre falo nas minhas conversas, vou ser apelidada de apuração assistida daqui a pouco. É verdade. Porque eu sempre Toda falo vez ela fala em apuração assistida. Nós temos um grupo de estudo da reforma tributária que a gente já vem, né, Ivanete, desde o ano retrasado, na verdade. Desde 2024. Desde antes de estar realmente, de ser publicada, né, a lei, própria lei. nós já vínhamos estudando. E a Ivanete, ela sempre fala, é bom a gente começar a ver a apuração assistida. Mas realmente... Porque o que é que eu penso? Por que é que eu sempre toco na apuração assistida para nós profissionais da contabilidade? E aí eu já deixo um alerta da gente ficar observando essas mudanças que vêm. Por quê? Na minha visão de estudo, aqui eu estou colocando minha opinião no que eu estudo, no que eu professo, tá, gente? Não que seja uma verdade absoluta, sempre deixando isso claro, né? Que a apuração assistida, ela vem para quê? É um mecanismo que o comitê gestor vai ter de controlar os créditos que cada contribuinte vai ter ao longo das suas operações, para poder fazer a compensação, porque o tributo ele vai ser não cumulativo, e no final dizer se vai sobrar crédito para aquele contribuinte ou se ele vai ter valores a pagar no final. E aí, aí já vou linkar para um dos pontos que eu ia comentar, que era a nota fiscal, que ela tem caráter declaratório. Então, a partir do momento que o contribuinte ele vai emitir o seu documento fiscal, então aqui muito cuidado para quem for emitir documento, é a questão dos erros, cancelamentos, ajustes de notas fiscais, porque o documento fiscal, quando ele passa a ser emitido, já começou agora em janeiro, né, de 26, ele tem um caráter declaratório. Tudo que você emite, tudo que você informa na nota fiscal eletrônica já vai para a base do governo. E ali o governo já sabe qual é a sua receita, qual é o produto que está saindo e quanto de tributo você tem que pagar. Porque agora, em 26, não vai estar funcionando ainda a sistemática da reforma, porque vai estar em fase de teste. Mas já é para que a gente possa perceber o quanto de geração de dados vai ser enviado para uma base de dados da Receita Federal, né, que vai ser aí, e o comitê gestor, que vai ser o grande gestor aí desses recursos e dessas informações. E aí, baseado no documento, que já é um documento eletrônico, que já vai para uma base de dados, vão vir o quê? A apuração assistida. Hoje a gente tem SPED fiscal, que trata do ICMS e do IPI, e FD Contribuições, que trata aqui do PIS e da COFINS. Então, são duas declarações eletrônicas que são enviadas para o site da Receita Federal e do Estado, que podem ser impactados, na minha visão, pela apuração assistida. Então, a simplificação tributária também pode trazer uma simplificação de obrigações acessórias, porque se você já tem uma nota fiscal que você tem declaratória, e aí o cuidado que eu coloco aqui para vocês nesse pod é o cuidado na emissão do documento. Treinem as pessoas, treine os seus emissores de nota, o pessoal que trabalha com faturamento, treine o pessoal que trabalha com cadastro de produto, porque essa é a base, é o coração de tudo. A forma como o produto está entrando em termos de informações fiscais, de código, e a forma como você está fazendo a emissão do documento fiscal. Porque se você erra nesse ponto, gente, vai tudo errado. A apuração assistida não vai ficar de forma correta. E por isso, quando eu falo assim de reforma, é o ponto que eu mais estou ali preocupada e querendo ver como vai ser na prática essa apuração assistida por conta desses resultados. Porque nesse momento que o governo vai te dar já tudo pré-definido, igual como a declaração de imposto de renda da pessoa física, hoje pré-preenchida, a declaração assistida, na minha visão, a apuração assistida, ela já vem toda preenchida, toda já trazendo teus créditos, teus débitos, para que o profissional da contabilidade possa fazer uma avaliação para validar e ver se está tudo certo lá nesse processo. Então, olha só, créditos, split payment, apuração assistida, nota fiscal com caráter declaratório, ao meu ver, são os pontos principais que a gente tem que falar. E por que tem que falar isso agora? Porque nós estamos em janeiro de 2026 e o meu sistema já tem que estar preparado para essa mudança, porque eu já comecei a emitir hoje. Né? Quantas notas fiscais já foram emitidas no meu cliente? Será que eu já fiz a classificação correta? Apesar de não vai ser cobrado. Mas uma das regras que dizem é que, se a gente cumprir corretamente com a informação da CBS, do IBS no documento, nós não vamos ser cobrado o pagamento, né? Então, eu tenho que conversar com o pessoal do sistema, eu tenho que treinar a minha equipe para colocar o código corretamente, porque quando em 2027 for valendo, eu já não vou ter tantos erros ali cometidos, né? Então, são esses pontos, tá, Rita, que eu queria trazer assim como base para a gente já colocar reflexão em quem estiver ouvindo pode. E um outro ponto muito importante, antes da gente falar depois do impacto na nossa profissão e como o contador tem que se posicionar nesse momento. É o setor de serviços, gente. O setor de serviços, a gente tinha um ISS, basicamente, com uma alíquota que variava de 2% a 5%. Então, quando a gente diz que a reforma ela vem
simplificar, mas não aumentar a carga e se manter a carga, a gente chama atenção para o setor de serviços. Então, se eu tenho na minha carteira de clientes pessoas que são prestadores de serviços, como os médicos, os advogados, os arquitetos, qualquer serviço, né? Mesmo salão de beleza, né, que tem ali um serviço, qual é a tributação que ele tem hoje para quem não é simplificado, né? Para quem não é do regime do Simples, que a gente vai ter um outro momento para fazer aqui um pod específico para o Simples Nacional, já fica aqui a nossa responsabilidade de trazer para você essa informação, tá? Mas quem não é do Simples Nacional, que é do regime de apuração normal, que a gente vai dizer regular, dentro da reforma, né? Como é que vai ficar a tributação para quem é prestador de serviço? Porque você sai de uma carga tributária de 5% de ISS, vamos falar aqui lucro presumido, por exemplo, 3% de COFINS e 0,65 de PIS. Aí você faz esse somatório. Meu Deus, e eu vou para um 26,5, 27. 28, Então, né, talvez. aí você vai ter que fazer uma avaliação. E aí a gente vai depois fazer um link. A Rita vai fazer algumas considerações sobre o que eu trouxe aqui para ela de temas, de como é que a gente, profissional da contabilidade, vai fazer esse planejamento e as oportunidades de serviço que a gente pode ter. Inclusive, eu vejo isso, viu, Rita, como uma valorização da nossa profissão. Você falou do SPED agora há pouco, e eu classifico durante a minha jornada de trabalho, né, que são quase 30 anos aí militando na profissão contábil. E aí eu já vi, assim, na minha visão disruptiva da contabilidade, dois grandes momentos. Tiveram outros para trás, mas assim, que eu vejo na minha era, né? Que foi o SPED, em que a gente sai de um formato totalmente em papel, né, para ir para o formato digital, e o contador precisou entrar no mundo tecnológico, não só competências técnicas de entender os processos, mas também competências digitais, que nós não tínhamos na época, né, essas competências. A geração que está vindo agora está ótima nesse sentido, mas para quem é contador há mais tempo não tinha, né, essa sistemática. E aí a gente agora com reforma tributária, porque nós estamos aqui vivenciando uma grande mudança no sistema tributário nacional. Então, aquele conceito que eu digo do aprender, que já aprendemos. Estamos desaprendendo os processos anteriores para reaprender um novo processo. Isso é fundamental para o profissional contábil, mas vem grandes oportunidades para a gente aí. Com certeza, né, Ivanete? A gente, quando você fala assim do crédito, né, logo pontuando aqui o crédito. Quem que não quer crédito? Todas as empresas querem crédito. Mas, se ela não tiver um bom controle, ela vai perder esses créditos. Para isso, ela tem que estar realmente com os processos bem definidos dentro da empresa dela, com um sistema muito bom de apuração, porque, gente, vai ser, eu vejo assim como um grande conta corrente, né? Que o governo vai ter lá as minhas informações, isso quando já tiver todo implantado, porque no início a gente sabe que a gente ainda vai fazer muita coisa manual, né? Então, a gente vai precisar ter de início esse controle, digamos assim, mais próximo, para que a gente chegue nesse ponto de, ai, tudo cruzou, como disse a Ivanete, vai ser igual a declaração de imposto de renda pré-preenchida, que aí você já vai ter ela pré-preenchida, você vai analisar e vai dizer, eu concordo com isso, eu não concordo, tem que alterar aqui, mudar, e você ter bases para o que você vai alterar, realmente você ter certeza do que você está alterando. Mas até chegar nesse ponto, gente, nós ainda vamos caminhar. E para fazer essa caminhada correta, como já começou agora com os documentos fiscais, que as empresas realmente, a partir de janeiro agora, elas já têm a obrigatoriedade de estar destacando lá os percentuais, os códigos corretos. Então, é isso que vai fazer com que a gente possa ter segurança e não vá ter problemas de multas. A Ivanete falou assim, olha, porque a gente está na obrigatoriedade de informar e não está na obrigatoriedade de recolher, realmente. Só que essa palavrinha, quando veio e disse assim, você não está na obrigatoriedade de não recolher, mas está na obrigatoriedade de informar. E se você não informar, você será penalizado. Infelizmente, gente, se não tiver essa palavrinha, ninguém corre. Não é isso? Então, o brasileiro, no geral, ele só pega igual o carro velho, no empurrão. Então, quando veio essa palavrinha e nós começamos a divulgar isso para os clientes, todo mundo correu. Vamos ver sistema, vamos nos adaptar. Por quê? Porque você corre o risco de pagar multas. A gente não sabe como, realmente não está definido. Mas se diz que está previsto, então a gente tem que ficar logo aí. Deixa eu consertar tudo, deixa eu ir me adaptando para que eu não corra nem esse risco, né, de vir a levar uma multa por causa de informação. Apuração assistida, como ela disse, vai ser uma mil maravilhas, né, gente? Se funcionar tudo como está previsto, vai ser o sonho dos contadores. A gente pegar a apuração no final do mês, analisei a apuração, vi lá, isso deu crédito, isso não deu crédito, ainda tem mais, que ele só vai ter o crédito
se o fornecedor dele pagar este imposto. Então, acabou aquela história do mal pagador de imposto, né, gente? Porque eu só vou comprar da Ivanete se ela for uma boa pagadora. Ou então eu já vou pagar para ela. Vou dizer, Ivanete, você não paga direito seus impostos, eu já vou pagar. Vou te pagar o líquido só do valor da mercadoria, do valor da nota. Então, o que, que a gente vê que gerou aí? Que todo mundo vai ser fiscal do fisco. Todos nós vamos fiscalizar. É o compliance né? agora, né? Todo Que mundo é o compliance. Verdade, nós entramos no compliance, que isso é muito bom. Então, para que eu tenha crédito, eu só vou obter esse crédito se o meu fornecedor pagou. Assim como para quem eu revender, ele só vai ter o crédito se eu pagar. E começa também aquela história de que quem trabalhava realmente com o dinheiro do imposto no seu caixa vai saber a trabalhar agora com o que é seu e não com o que é do governo, o que é dá a César o que é de César, não é verdade? Tem isso, já é bíblico, dê a César o que é de César. Então, a empresa vai trabalhar com o que é dela e ela vai ter que fazer esse planejamento. Documentos fiscais, foi o que a Ivanete falou, como a nota fiscal ela é um ato declaratório. Então, a importância que a gente sempre fala e que eu falei lá no início, que eu já falo para o meu cliente, que o cara mais importante é o que emite nota, que é ele que tem que saber, porque se ele está declarando o imposto para você e não é aquele, poxa, é declaratório, e agora? Aí vamos ter um monte de trabalhos para ser feito para tentar anular, digamos, aquele erro que ele fez. Então, gente, vai ser uma bola de neve. Então, que todo mundo tenha atenção realmente para que a gente possa trabalhar com tranquilidade. Oportunidades, como disse a Ivanete, vão vir várias oportunidades e que nós aqui, contadores, vamos estar aptos. Sim, com certeza. Aptos a executar. executá-las e agarrar essa oportunidade. A gente está correndo, viu, gente? Porque a gente olha aqui para o tempo e diz, ai, tem tanta coisa para falar, pois né, Ivanete? Em pouco tempo, mas mas vamos falar. Mas os treinamentos são muito importantes nessa fase de reforma, porque é importante fazer o treinamento. E nunca achar que sabe tudo, viu, gente? Porque é muita coisa, é muita particularidade. Por mais que a gente já venha estudando, como a gente já vem estudando há 2 anos, mas a gente precisa estar estudando todo dia um pouquinho, tá? Constantemente. Isso. E aí, Rita, nessa parte de oportunidades, eu quero também deixar aqui algumas ressalvas importantes para quem estiver nos ouvindo aqui nesse post. Para quem deu play, né? Para quem deu play. Habilidades e competências que a gente tem que realmente fortalecer na nossa profissão. E uma delas é a tecnológica, né? A gente tem que ser tecnológica. Apesar de eu, por exemplo, eu cresci e me desenvolvi numa era analógica, né? Na era em que a gente fazia tudo manual, enfim, e que a gente conseguia desenvolver. E agora a gente está vivendo uma era da tecnologia em que tudo processa muito rápido, era de inteligência artificial, então a gente consegue, inclusive, otimizar tempo. Então, isso é importante para que a gente consiga dar conta, né, de 2 sistemas vivendo em paralelo, a período de transição até 2032. Então, a gente vai continuar com o sistema atual e depois entrar no sistema reforma a partir de 27. E aí, com isso, em oportunidades, aí eu digo, daqui a pouco a gente vai fazer a nossa analogia ao podcast, que é a taça, porque a gente também vai ter que brindar. A gente fez todo um balanço aqui do que vai impactar, mas vamos brindar as oportunidades que vão surgir ao longo da reforma, tá, gente? Por exemplo, tem escritórios que podem trabalhar o BPO financeiro. O que é o BPO financeiro? A gente está falando aqui de fluxo de caixa, aquilo que vai impactar no caixa das empresas. Então, quando a gente está sabendo que a gente precisa controlar pagamentos, controlar as guias, controlar o fluxo financeiro que vão existir nas empresas, até para poder controlar os créditos também, então aí é uma oportunidade que você tem de desenvolver essa atividade, essa ferramenta e ofertar esse serviço a mais para o seu cliente, tá? Baseado nos contratos de prestação de serviço, você poder ofertar esse serviço a mais. E aí eu chamo também a atenção, que é uma coisa que a gente já fazia e tem que fazer mais ainda, que é o planejamento tributário. Né? A gente já iniciou 2026 e o planejamento tinha que ter acontecido no ano anterior. Mas como a gente está em fase de teste, então aproveite esse ano de 2026 para estudar o nicho dos seus clientes e fazer o planejamento para ele tributário do como vai ficar a vida dele pós-reforma. Isso é muito importante, viu, Rita? Porque você consegue mostrar para o seu cliente que você está preocupado com ele e que você está ali agregando serviços a atividade que o teu cliente desenvolve. Então, é uma outra oportunidade, tá? Que está fora do contrato daquele prestação de serviço de contabilidade cotidiano, tá? Sim. E aí, um outro fundamental, gente, estou apaixonada por esse fator de oportunidade, que é a contabilidade gerencial. Eu amo a contabilidade gerencial. A gente sabe que é muito difícil você vender contabilidade gerencial para o seu cliente. A Rita falou em formação de preço, né? Porque às vezes o cliente ele forma preço assim no achismo. Só que com a era reforma, isso
vai ter que acabar, até porque tem que ter uma empresa para ser sustentável, ela precisa ter controle, precisa ter planejamento. E a contabilidade gerencial, ela é uma ferramenta fantástica para que isso possa acontecer. E aí a gente está falando de quê, gente? Formação de preço, ponto de equilíbrio, né? A gente está falando aqui de metas que podem ser cumpridas pelas empresas e a gente está falando de gestão de custo. Eu tenho um amigo, o professor Anderson Pires, vou dar um grande beijo aqui para ele. Ele sempre fala de custo, né? Ele trabalha a gestão de custos em cima dos processos. E realmente, quando a gente está falando de empresa, a gente tem que avaliar o custo daquela empresa para que a gente possa ver o quanto está impactando a questão tributária. Eu costumo dizer, quando a gente olha uma demonstração do resultado do exercício, no formato que é hoje, né? Porque também está mudando aí a DRE. Que é um outro ponto, viu, Rita, que a gente vai ter que trazer para o POD, a mudança na DRE. Aí eu costumo dizer para os meus alunos na universidade que a gente tem imposto do início ao fim. A gente tem imposto lá como redutor da receita bruta, que talvez não venha, né, no novo formato, porque já vai vir lá pela líquida direta, mas a gente tem imposto lá inserido, que são justamente esses sobre o consumo. A gente tem imposto lá nas despesas tributárias, como intermediário, que é o IPTU, uma TLPL, algum outro tributo que venha a ter o IPVA, que a empresa pode ter, que está ali associado. E temos imposto lá no finalzinho da DRE, que são os impostos sobre o lucro, né? Imposto de renda, contribuição. Então, o profissional da contabilidade hoje, que ele tem aversão a tributos, ele está comprometendo o trabalho dele, né? E aí, quando a gente está falando de oportunidade, agora é o momento da gente reestruturar, conscientizar o nosso cliente, ofertar treinamentos, porque a gente pode ofertar treinamento, gente, para o nosso cliente, para poder treinar a equipe dele, para poder fazer a configuração de um sistema, porque não é função nossa direta com os serviços recorrentes. Mas como está havendo essa mudança, né, com a mudança que vai acontecer, você pode ofertar também esse tipo de serviço, em parceria com outro profissional. E aí eu chamo atenção também para as parcerias. Parceria com o sistema, parceria com o advogado, parceria com outros profissionais que ofertam serviços que o teu escritório não oferta, mas que você pode fazer essa parceria para ofertar. E aí, gente, é uma infinidade. No finalzinho do pódio, quando a gente estiver encerrando, que estamos quase indo para o encerramento, né, Rita? A gente vai brindar com você, para simbolizar a nossa taça, a essas oportunidades que você tem de crescimento aí do teu negócio. É isso mesmo, Ivanete. Como você falou no início, né? Agora desse tópico, a gente falando de tecnologia, do tecnológico, e a gente veio lá, né, no analógico. Realmente a gente sente algumas dificuldades ainda, mas a gente está se adaptando, né? E é isso mesmo. A gente vai todo dia, aprende uma coisinha e faz cursos, porque é através de cursos que a gente aprende. A era é de evolução, é de tecnologia, então quem não for tecnológico está fora do mercado. O grande importante, contratos, né? Que nós, profissionais da contabilidade, nós possamos rever os nossos contratos, tá, gente? Por quê? Porque como se a gente está indo para uma adaptação, uma inclusão, né, de novos serviços aí, que a gente reveja o nosso contrato. O contrato é um documento muito importante e que muitas vezes nele não está claro quais são os serviços que a gente presta. Então, se você não colocou ali no teu contrato tudo muito bem especificado, é claro que o empresário vai dizer, não, mas tu falou aqui que tá aí no meio. Você não especificou. Então, que a gente possa, nessa era de reforma tributária, também rever os nossos contratos de prestação de serviço. E a contabilidade, eu vejo hoje, a Vanete falando da contabilidade gerencial, eu vejo a gerencial, eu vejo a empresarial, eu vejo aí a contabilidade num momento, assim, que ela tá assim, uma visibilidade muito grande. Protagonista mesmo da reforma. Protagonista, porque a gente viu agora o corre-corre no final do ano, todo mundo comentando, quem tem lucros acumulados tem que fazer ata para distribuir, né, com a isenção do imposto e tudo. E aí, o que aconteceu, gente? A gente viu a busca, né, dos clientes ligando. Olha, eu tenho lucro. Olha, eu vou entrar, né, nessa sistemática. A importância da contabilidade. E aí você viu a importância da contabilidade, gente, e ela vai continuar como protagonista. E isso foi muito bom para que você conscientize, né, o seu cliente que ele necessita, ele precisa da contabilidade. Ela é fundamental que você tenha ela, né, na sua carteira de trabalho, de prestação de serviço, a contabilidade mesmo. Sim. A gente está correndo, tá, gente? Falando aqui com vocês muito rápido. E só lembrando, Rita, que quem foi ontem no curso, lá no evento, né, lá falando de reforma tributária, isso é que você tem que viver, esses momentos. Todas as vezes que você tiver uma oferta de treinamentos, de preferência presencial, que você possa estar perto de profissionais que estão estudando esse contexto de reforma, vá, participe, converse, tire dúvidas, porque isso é importante. Eu agradeço quem participou ontem do nosso evento. Com certeza, foi um evento maravilhoso, um evento assim, gente, top.
as pessoas interagiram, as pessoas perguntaram, as pessoas participaram, né, com os nossos palestrantes, que inclusive a minha amiga aqui, tributarista, foi uma das palestrantes. Então, não percam essas oportunidades. A gente precisa se capacitar todos os dias, não achar que a gente já sabe, porque num evento desse vai ter uma situação que você diz assim, poxa, eu não tinha atentado para isso, eu não tinha pensado dessa forma, né? Eu não tinha analisado. Então, não perca essas oportunidades. Se capacite, você é profissional da contabilidade, você é empresário, mande a sua equipe se capacitar. Você, empresário, também, não perca essas oportunidades de entender, né, essas mudanças e, com isso, você ser protagonista da sua história na sua empresa. Outro ponto muito importante quando a Ivanete fala de custos, né? Gente, bora só falar uma coisinha muito rápida. A tua receita, ela só vai estar correta se você precificar corretamente. Se você saber quais são os custos inerentes ao teu produto. Então, receita correta depende de precificação correta. E aí, trabalhe em cima de precificação, que ela é a alma do teu negócio. Tá? E aqui, claro, como a gente já está assim no corre para terminar, mas já dizendo para vocês que a gente vai estar de novo com vocês semana que vem, na quinta-feira, às 11 horas da manhã. Vamos trazer outro tema para vocês. E a gente sempre vai estar trazendo informações e a gente quer o feedback de vocês. Se vocês estão gostando do nosso pod, dos assuntos que a gente está trazendo para conversar com vocês, deem sugestões, porque a gente está aqui para ouvir vocês também. Lembrando que na bio, né? Na bio do nosso Instagram. Qual é o Instagram, gente? Balanços e Taças Podcast. Você consegue se direcionar lá para o nosso link, onde vai estar o pod completo, né? Então, curta a gente, dê lá a sua opinião e dica. Poxa, meninas, dá para falar sobre esse tema na próxima semana? E a gente vai construindo aí a nossa estrada do nosso querido pod, nosso filho que nasceu. E vamos brindar, amiga, hoje E com o café. brinde é com o quê? Hoje, como o tema Com foi café. técnico, para a gente abrir a mente, entender e realmente se motivar para os próximos trabalhos, para as próximas oportunidades, o brinde será com café. Com café, ó. Sucesso e muito trabalho. Viva a reforma e a oportunidade que ela traz para a gente. Que será muito grande. Vamos agarrar. Como é que se diz? Vamos Abraçar. Até gaguejei, né, gente? Vamos abraçar a reforma tributária e sucesso. Tchim, tchim.